Fala, minha galera, sejam todos bem-vindos ao canal do Tom, Eletricidade e Segurança. Pessoal, dando continuidade à nossa playlist Eletricidade Básica, nesse episódio de número 3, conforme prometido, iremos discorrer sobre o campo elétrico. Eu sou o Tom Winner e você está no canal da informação. Um forte abraço aí, professor Tom, né? Que Deus possa estar abençoando esse canal maravilhoso aí, qual eu estou fazendo parte. E eu fico muito regozijado aí por estar curtindo aí cada informação, tanto na parte elétrica, tanto na parte de segurança. Professor Tom, um forte abraço do irmão Alex aí. E eu também tô lá, hein? Canal do Tom. Abraço, galera! Pois bem, pessoal, logo de cara aqui, vamos definir aí o que é o campo elétrico, né? É o campo de força provocado pela ação de cargas elétricas ou por sistemas delas. Cargas elétricas colocadas no campo elétrico estão sujeitas à ação de forças elétricas. Essa força pode ser de atração ou repulsão. Eu coloquei essa representação aqui, né, o campo elétrico ali de uma carga positiva. Observe que os meus vetores, que são essas setas aqui, estão apontando para fora, ou seja, a carga positiva ela manda a força de campo para fora, enquanto no campo elétrico de uma carga negativa, que é essa aqui do lado, você observa que os meus vetores estão apontando para dentro, para cima da carga, ou seja, eu tenho uma carga ali que está sempre fazendo um processo de atração. A gente vai entender isso aqui bem mais ao longo deste material. Aqui ao lado eu já deixei para você também a fórmula do campo elétrico. Essa letra E aqui representa o campo elétrico. Então a fórmula me diz o seguinte, que campo elétrico é igual a força dividido pelo módulo de Qzinho. A gente vai entender o que é Qzinho, galera. Qzinho, galera, basicamente é uma carga de prova. A gente vai estar também entendendo isso aí ao longo do nosso material. Não se preocupe, é tudo básico mesmo, coisa bem bacana de se entender. E aqui no canal do Tom é que você vai entender mesmo. É claro. Entendendo o conceito de campo elétrico, né? O que seria então esse conceito de campo elétrico? Galera, é basicamente o seguinte, é como se fosse uma experiência. Se soltarmos um objeto ali nas proximidades da Terra, fazendo um contraponto aí com o campo gravitacional, né? Esse objeto que a gente solta, ele fica sujeito a uma força. E essa força que faz o objeto cair. E aí chamamos isso daí de peso. Nada mais é do que a força gravitacional. O peso que cai ao chão nada mais é que uma força gravitacional que está sendo exercida sobre ele. Então observe, eu tenho a Terra aí, né? Eu tenho uma esfera gigante. Então essa massa ela provoca ou gera uma força gravitacional. Observe o satélite aqui, tá vendo? A prova cabal de que existe uma força gravitacional ao redor dessa esfera gigante é o próprio satélite, que não consegue sair dessa órbita porque existe uma força de atração exercida pela força gravitacional. Então esse mesmo contraponto a gente usa na elétrica. Observe ainda aí o campo gravitacional, tá vendo? Então eu tenho um corpo celeste aí, a Terra, e eu tenho vários ali asteroides, vamos dizer assim, pedras, né? Toda vez que soltamos uma massa nas proximidades da Terra, essa massa ficará sujeita a uma força, e essa força é chamada de campo gravitacional. E isso aí tudo serve para a gente entender o conceito também de força elétrica, de campo elétrico. Observe, o campo elétrico está aí. Eu tenho uma carga fonte como se fosse a Terra, né? A bola maior, uma esfera maior. Quanto maior a esfera, maior o campo gravitacional. No caso da elétrica, quanto maior a força de fonte, maior o meu campo elétrico. E eu tenho aqui, ó, uma esfera menor, que a gente chama de carga de prova. Aquela que eu falei no início do nosso material na fórmula. Olha ela aqui. Aqui é a nossa carga de prova. Então tem um Qzão e Qzinho. Qzão, galera, sempre vai representar a carga fonte, beleza? E Qzinho vai estar sempre representando a carga de prova, que é conforme eu mostro para vocês aqui. Esse E é o campo elétrico e eu tenho um vetor em cima, que é o sentido do campo elétrico. Pessoal, vamos analisar essas duas cargas aqui, módulo de Qzinho e o módulo de Qzão.
Observe que eu tenho um vetor apontando para fora. Logo eu sei que a força que está sendo exercida aqui pela carga fonte em cima da carga de prova é uma força de repulsão. Partindo do pressuposto que toda a carga de prova ela vai ser sempre positiva, de acordo com a lei de Coulomb, cargas iguais se repelem. Então, partindo desse pressuposto, eu sei que Qzão é uma carga positiva. Beleza? Se eu estou tendo uma repulsão aqui, não é isso? Não faz sentido Qzinho ser negativo, porque os opostos se atraem. Então, se o próprio desenho está me dizendo que Qzinho está sendo repelido através desse vetor, tá vendo? O sentido para fora, logo eu tenho que entender que a carga fonte é positiva. Beleza? Eu creio que isso aí deve ficar claro para vocês. E não para por aí. A carga de prova fica sujeita a uma força de atração ou repulsão. Nesse caso, desse exemplo aí, eu tenho uma força de repulsão. Mas se a minha fonte, minha carga fonte, Qzão, fosse negativa, eu teria aí uma força de atração, porque os opostos se atraem. Existe também, galera, uma força elétrica ao redor da carga fonte. Existe uma força elétrica aqui, que é a força que vai repelir ou atrair a carga de prova. Continuando com a analogia nossa em relação aos nossos astros celestes, tá vendo aí a Terra, né? O exemplo aqui ao redor dela, o satélite, e na imagem de cima você tem o Sol, que é bem maior que a Terra, que exerce essa força gravitacional em cima da Terra, que é um corpo celeste menor. A evidência que existe um campo elétrico é a força que atua sobre a carga. Existe um campo elétrico, no nosso exemplo aqui da imagem, um campo gravitacional, mas a mesma analogia é utilizada com a elétrica, essa mesma analogia aí. Observe também que a intensidade nesse campo depende da massa que está criando esse campo gravitacional, ou seja, da carga que está criando o campo, ou seja, a minha carga fonte, a minha massa fonte, é a mesma analogia, a gente segue. A intensidade do campo elétrico vai depender ali da fonte que está gerando ou criando aquele campo elétrico. Essa força também, galera, vai depender da distância entre as cargas ou massas, né? No caso do exemplo, um sistema solar. No caso, carga elétrica, essa força vai depender da distância entre as cargas. Quanto mais distante, menor a força. Quanto mais próximo, maior a força. Ou seja, é uma relação diretamente proporcional. Eu falei isso no vídeo aula de número 2. O campo elétrico não depende da carga de prova, galera. O campo elétrico ele não depende da carga de prova. Assim como o campo gravitacional também não depende da massa que você pode ali estar aproximando. Ou seja, o campo elétrico depende de quem cria o campo e não de quem sofre o campo. Beleza? É verdade. Módulo do campo elétrico. Galera, para mim descobrir o módulo do campo elétrico, a fórmula é essa aí. E, que é o campo, igual a força elétrica dividido pelo módulo de Qzinho, que é minha carga de prova. Logo, como a gente viu na aula anterior, que a fórmula de força, né? Aqui, ó, a fórmula de Coulomb que fala sobre a força, diz que é F igual a K0, tá vendo? Qzão vezes Qzinho dividido por a distância ao quadrado. Logo, teremos o seguinte, que E, né, que é o nosso campo, é igual a K0, olha só, Qzão dividido por D ao quadrado, ou seja, observe que a minha força não depende da carga de prova, não depende de Qzinho, e simplesmente de Qzão. Por isso a fórmula como ficou, E é igual a constante eletrostática, ou seja, K0, Qzão dividido pela distância ao quadrado. Galera, a carga de prova é sempre positiva. Falei no início, a carga de prova é sempre positiva. Quem é a carga de prova, galera? Qzinho, aquela carga que sofre o campo da carga fonte. Só uma questão de dúvida aí. De repente vocês devem estar se perguntando: poxa, Qzão, Qzinho, qual a aplicação disso aqui no dia a dia? Veja bem, senhor eletricista de rede, você vai fazer um procedimento no poste, uma rede de 13.800 volts.
beleza? Lá está sendo gerado esse campo elétrico, a abrangência desse campo elétrico, você não está vendo. Quem é Qzinho representado nessa situação? Eu e você, é o eletricista. Você está subindo numa escada, ou pode ser no cesto aéreo, não importa. Você está subindo, você é uma carga que está sofrendo a influência da carga principal, que está gerando esse campo elétrico, ou seja, a rede, aquele transformador, aquele regulador de tensão, aquela chave telecomandada, está emanando campo elétrico. Então você é uma carga que vai estar sempre positiva, porque você vai estar sempre em contato com o aterramento, ali no poste, no próprio cesto aéreo. Então você vai estar adentrando em uma área de campo elétrico e vai existir entre você e a fonte, no caso aqui que é Qzão, né, a rede, vai existir ali uma força de atração nesse caso, porque você vai estar sempre sendo uma carga positiva. E a rede, lembra? Elétron é uma carga negativa e os opostos se atraem. Então o sentido de Qzinho, nesse exemplo que eu estou dando, do eletricista no poste, vai ser o sentido do vetor, ó, sempre para cima da carga, sempre para cima da fonte, ou seja, uma atração, carga negativa, e o eletricista, o profissional, por exemplo, seria a carga positiva. Por isso a importância de se trabalhar respeitando as distâncias de segurança. Por isso é importante você estar trabalhando, não estar fazendo movimentos bruscos com o equipamento na mão, alicate, seja o que for. Então é importante isso daí. Tudo isso acontece na realidade, só que de uma forma invisível, mas está acontecendo. Logo você observa que o sentido e a direção do campo elétrico depende da carga que está gerando esse campo, no caso, Qzão. O vetor campo elétrico tem a mesma direção e o mesmo sentido que uma força elétrica sobre uma carga de prova positiva. Então você está observando aí que não se altera, né, nem a força, né, e nem o sentido. Então vai ter sempre a mesma direção e o mesmo sentido. No radial do vetor a gente observa o seguinte: eu tenho aqui, galera, uma carga fonte, né, o Qzão é uma carga positiva. Logo a gente observa o seguinte: se eu colocar uma carga menor aqui próxima, lembra minha carga de prova, olha só, vai existir uma força exercida nessa carga de prova, seja ela de atração ou repulsão. Como a minha carga de prova sempre vai ser positiva e a minha carga fonte já é positiva, então a orientação, o sentido do meu vetor de campo vai ser sempre repelindo para fora. E essa repulsão ela vai diminuindo conforme eu vou me distanciando. Aí eu botei até essas setas menores, esses vetores menores, para você observar que quanto mais eu vou distanciando, menor vai ficando a minha força. No caso aqui, força de repulsão. Observe que eu poderia colocar várias cargas aqui, tá vendo? Cargas aqui, mas você vai observar que sempre será a força de repulsão atuante nesse exemplo aí. Já na fonte negativa, que é essa aqui ao lado, vamos supor que eu coloque aqui várias cargas de prova ao redor de Qzão, da carga fonte. Observe, galera, que é uma carga negativa agora. Agora uma carga negativa. Como as minhas cargas de prova sempre serão positivas, logo eu vou ter uma força de atração sendo exercida aí. Força de atração. Observe aí na imagem. Tá vendo? Então é essa analogia que você tem que ter na sua cabeça. Beleza? As minhas cargas de prova, que são as menores, sempre serão positivas. O que vai estar sempre mudando é a fonte. Uma fonte negativa, eu vou ter os meus vetores indo para dentro da carga fonte. Olha só, os meus vetores para dentro, ou seja, a atração. Uma fonte positiva, eu vou ter sempre os meus vetores indo para fora, se repelindo, repulsão para fora. Observa aí na imagem. O campo elétrico de uma carga positiva aponta radialmente para fora. Olha aqui. O campo elétrico de uma carga negativa aponta radialmente para dentro, conforme você vê na imagem.
agora eu entendi. Agora eu saquei. Agora fazendo analogia sobre a linha de força. Aqui na gravura A, você tem aqui uma carga positiva, um próton, e o radial e a direção do meu vetor, o sentido do vetor, está indo para expelindo, né? Botando para fora, ó, repulsão. Aqui na gravura B, você tem o que eu acabei de falar. Você tem um elétron, uma carga negativa. Então, o vetor vai estar sempre indicando atração. Então, atração, observe, eu tenho uma força de atração na minha carga negativa, eu tenho uma força de repulsão na minha carga positiva. Na gravura C, você tem duas cargas, olha só, galera, de iguais tamanhos, de iguais módulos. Essas cargas positivas têm o mesmo sinal, a mesma quantidade de carga. Observe, quanto mais eu vou me aproximando uma da outra, eu vou ter uma força de repulsão muito intensa. E essa força de repulsão ela é mais intensa conforme eu vou aproximando ainda mais. Ou seja, se eu diminuo a distância, eu aumento a força, seja ela de repulsão ou de atração. Nessa gravura aqui, no caso, repulsão. E observe que aqui é nulo, galera. Olha só. Tá vendo as cargas, as linhas de campo, elas não se cruzam. Observe. Então eu vou ter um ponto de nulidade aqui nesse meio. Mas aqui, ó, tem uma força de campo muito intensa aqui também. Observe os meus vetores, tá vendo? Repulsão. Na letra D, na gravura D, eu tenho uma carga positiva e eu tenho uma carga negativa. Atração, os opostos se atraem. Então observe da mesma forma, só que agora com sinais trocados. Eu tenho uma força de atração muito intensa aqui, ó, principalmente nesses vetores aqui que são mais proximais de cada fonte. Observe, de cada carga fonte. Então essa aí é uma forma representativa de tudo isso que a gente já vem falando ao longo do nosso curso. Campo elétrico uniforme, galera, isso aí você vai encontrar campo elétrico uniforme em placas. Né? Observe que eu tenho uma placa positiva, uma placa negativa. Olha o sinal do meu vetor, olha o meu campo elétrico para onde está apontando. Claro, galera, se eu tenho carga positiva aqui, carga negativa, os opostos se atraem e eu tenho uma força de atração. Não é isso? Linhas de força paralela, mesma direção e mesmo sentido. Mesma distância, mesmo valor em qualquer lugar. Então observe, mesmo valor em qualquer lugar, mesma distância, o valor é o mesmo em qualquer lugar. Isso aí em placas, né? Você consegue observar essa imagem. Eu coloquei aqui em 3D, ó, para você observar. Olha só a minha força de campo. E aqui, pessoal, você logo percebe, ó, eu tenho essa placa aqui positiva e essa placa negativa. Segue o que a gente já vem falando. Positivo, negativo. Então, se eu tenho uma fonte, né? Uma fonte positiva, o meu radial, o meu vetor vai estar sempre repelindo, correto? Olha o meu vetor repelindo. E no caso da minha placa aqui, ó, que é negativa, ela vai estar sempre o que? Atraindo. Por isso que o sentido do meu vetor, da minha força, é daqui, ó, do positivo para o negativo. Porque o positivo, ele vai fazer a repulsão e o negativo vai fazer o que? A atração. Pessoal, eu espero que você tenha gostado, que você tenha entendido. Sempre preste atenção que nesses momentos aqui eu não boto cálculos, que eu preciso que você entenda o que está sucedendo, para depois a gente partir para o cálculo. Senão você teria duas dificuldades: entender a fazer o cálculo e entender o que está acontecendo. Então eu explico primeiro o que está acontecendo, para depois a gente partir para cálculo, que o objetivo é a gente aprender, não é isso? Então tá aí nosso material, não é isso? A videoaula de número 3. Na videoaula de número 4, trarei para vocês trabalho e potencial elétrico. Beleza? A gente vai estar falando sobre isso daí. Eu vou ficando por aqui. Deixe seu comentário, deixe seu like, ative o sininho, compartilhe esse material para que as pessoas consigam também estudar com qualidade. Eu sou o Tom Winner e você está no canal da informação.